O livro é uma celebração ao amor. Essa edição de que vamos tratar é uma reedição, ela junta 4 personagens à história, original de 2018. Essa adição de personagens que eram só mencionadas na obra trarão novas nuances, novas cores, novos dados a respeito da personagem principal, que é o menino grande, Phil Jasmin. Phil Jasmin é um homem negro. No momento do romance, ele já é um homem de 40 anos, mas, como ditado pelo machismo estrutural, ele é um homem mimado que acredita que pode ter e deve ter qualquer mulher a hora que quiser. Foi isso que ele aprendeu. Ele não pode chorar, ele não pode demonstrar as suas fragilidades, a sua alegria, e não pode construir laços de afeto com essas mulheres. Ele deve passar por elas como um macho. Phil Jasmin trabalha na estrada de ferro, então ele cruza muitas cidades, e cada cidade ele é levado pelos mais velhos a encontrar sexual, eroticamente, com alguma mulher. Apesar de ser um homem casado, com Pérola, mulher para quem ele sempre volta. Phil Jasmin, esse nome, meio apelido, é a abreviação de filho, que vira fio, mas ele tem uma outra camada significativa, porque ele é um fio que costura, que tece o tecido narrativo. Ele junta a história com parte das mulheres com as quais ele se encontrou. Então nós temos Juventina numa ponta, uma jovem que se encontra eroticamente com este homem, e na outra ponta sua esposa. Ele se casa e o grande sonho dela é ter muitos filhos. Então ela tem uma casa que ela cuida, e Juventina, ao contrário, é uma mulher que vive livre. E é ela que canta essa canção que ela produziu para este homem. E o que é esta canção? Contar a história de 8 mulheres, nem todas negras, que se encontraram com Phil para realizar algum desejo, para dar algum sentido para as suas vidas. Veja, Phil Jasmin é o protagonista, tecnicamente falando. Contudo, ele não é o sujeito da narrativa. As reais protagonistas são as mulheres que contam a Tina as suas histórias. E assim vai durante todo o romance, as mulheres contando o cerne das suas vidas, formando um tecido rico que dão conta da escrevivência, que é um termo, um conceito e uma metodologia desenhados por Conceição Evaristo. A escrevivência é um processo de escrita coletivo. Então, quando lemos Conceição Evaristo, temos que pensar sempre a partir deste projeto. Não são mulheres falando de si, das suas dores, dos seus sofrimentos, dos seus desejos, das suas esperanças. São mulheres que tratam do coletivo de mulheres. Aquela experiência, ela pode dizer de qualquer mulher ou da maioria das mulheres negras que têm uma ascendência, que são descendentes dessa vida escravizada e silenciada. A Conceição Evaristo, lá no finalzinho do livro, tem uma fala
para dizer, né? Eu conto aquilo que eu vi, mas eu posso conhecer essas pessoas. No livro ela diz, eu conheço esse homem, eu já o vi passando, mas eu também conheço essas mulheres. Elas fazem parte da minha vida. E o que eu conto, né? Se esta história é uma ficção, ela é uma ficção que parte da vida de todas nós, mulheres negras. E de como as relações de afeto são tecidas. Então, as mulheres negras são extremamente embrutecidas, mas os homens também. Esses homens têm corpos que servem, por um lado, para o trabalho e, por outro lado, corpos extremamente sexualizados. Canção para Ninar, Menino Grande, né? Esse título, né, é uma canção. Quando a gente fala em canção, a gente já lembra de alguma coisa mais maleável, mais gentil. E não é qualquer canção, é um acalento, né? Isso é extremamente contraditório à figura do homem negro. E Conceição tem esse trabalho, o trabalho de criar ou de garantir subjetividades. É um espaço de criar eus, sujeitos, pessoas que sofrem, mas pessoas que têm alegrias, pessoas capazes de amar, de esperar, de acolher, né? Pérola é uma mulher de acolhimento. As mulheres que passam nessa estrada de ferro, né, que se encontram com o fio, estão sempre ali para receber alguém diferente. Então, esse processo também de acolher a alteridade, de acolher o outro. Isso também é uma chave de leitura muito interessante em Conceição Evaristo. Essa noção tão grave, tão profunda, que as pessoas negras têm de serem acreditadas como um outro perigoso, então ela também subverte esse movimento. São pessoas negras que se encontram e, às vezes, ao encontro com as mulheres brancas, não importa, né? Ela quebra, ela desmonta esse medo, esse perigo que há perante a pessoa humana negra. Para os vestibulandos, eles precisam prestar atenção, especialmente na narradora e como se dá a narração. Porque temos narradoras, né, as mulheres que se encontram com Fio Jasmin, que contam uma história para a autora, e essa autora, cuidado, ela também é ficcionalizada, não é Conceição pessoa física. O tecido narrativo, ele é todo uma invenção. A gente pode pensar numa narradora que se abre a muitas vozes. Esse também é um processo muito interessante. E me parece que é uma tendência da contemporaneidade. Mulheres dispostas a oferecer a sua voz ou o seu momento de fala para outras falas. É muito importante entender esse processo de um protagonista que não é sujeito da narrativa, né? O protagonista que serve especialmente para costurar as histórias.